Olá, eu sou Mariana Lopes e serei a sua professora de Biologia na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje nós vamos compreender aí um pouco sobre o desenvolvimento científico e como ele caminha, lembrando das interferências que o próprio biohacks pode ter como atuação nessa frente de trabalho. Vamos lá? Então, para a gente poder começar, não tem como não trazer, né, uma frase de alguns pesquisadores lá de 2006, onde afirma que um dos principais motores do avanço da ciência é a curiosidade humana, descompromissada de resultados que sejam concretos e livre de qualquer tipo de orientação ou de tutela. A produção científica ela é movida simplesmente por essa curiosidade e tem sido capaz de abrir novas fronteiras do conhecimento e de nos tornar mais sábios a longo prazo, gerando valor e mais qualidade de vida para o ser humano. A gente já entende, lendo esse pedacinho, aonde mostra a importância da pesquisa científica e os avanços que ela pode trazer. Tem ainda um outro trecho que esses pesquisadores destacam que outro motor importantíssimo do avanço científico é a solução de problemas que afligem a humanidade. Então, a nossa expectativa é que, através de todos esses avanços tecnológicos, a gente consiga aí suprir várias necessidades de nós como seres humanos, assim como de qualquer ser vivo. Solta então a vinheta de curiosidade. Bom, essa vinheta de curiosidade, ela traz aí uma reflexão para nós, né? Então, imaginem uma pessoa que foi nascida no final do século XVIII, que a gente tinha uma expectativa de vida aí de mais ou menos 40 anos de idade. E a gente sabe que num país desenvolvido, hoje a gente chega até a muito mais de 80 anos de idade. Isso daí acaba comprovando a importância da ciência e da tecnologia. Então, entende-se que essas duas frentes, elas são fatores chaves para a gente poder explicar um pouquinho sobre a redução de mortalidade por várias doenças, como por exemplo doenças infecciosas, ou até um outro exemplo sobre a questão desse aumento da longevidade dos seres humanos. Então a gente já sabe que quanto mais nós nos conhecemos e quanto mais conhecemos o ambiente que nós vivemos, a gente consegue prolongar por um tempo bem bacana a nossa vida, né? Então é bem interessante poder fazer essa relação de ciência e tecnologia. E dando andamento, não tinha como a gente não comentar ou resgatar alguns aspectos do método científico, né? Eu sei que vocês já viram isso em outras frentes, mas o método científico ele pontua 6 grandes áreas, né? 6 grandes fatores. O primeiro deles é a observação de uma pergunta. Então, todo aspecto de ciência, ele vai te gerar primeiro uma pergunta, né? Então, poxa, o porquê disso? Por que está acontecendo isso? O segundo fator, ele é chamado de informação. Então, é eu buscar várias informações a respeito desse método científico, desse estudo que eu estou fazendo. O terceiro é a formulação de hipóteses, ou seja, eu tenho uma pergunta, eu pesquisei, então quais são as hipóteses para que isso esteja acontecendo, né? Então, será que é por conta dessa questão ou dessa? Então, são hipóteses que a gente vai tendo. O próximo que a gente tem é justamente os experimentos, né? Então, eu perguntei, pesquisei, gerei hipóteses, então agora eu vou começar um processo de experimentar, para ver se realmente dá certo, não dá certo, para aí a gente ir nos 2 últimos pontos, que é a análise de dados e conclusão. A partir desse momento é quando o pesquisador científico, ele tem a ciência desse projeto de conhecimento dele, né? Então, um exemplo, quando a gente faz lá uma pesquisa em relação a vacinas, né? Você não vai sair vacinando todo mundo sem antes, por exemplo, testar em seres que sejam compatíveis a questões humanas. Então, por exemplo, a gente tem um camundongo que ele é chamado de camundongo balbici. Esse tipo de camundongo, dentro da área científica, ele é muito conhecido porque a imunidade dele é muito próxima do ser humano. Então, normalmente, alguns testes vacinais são feitos primeiro neles, que a gente chama de cobaia, lógico que dentro de um padrão do que a ciência permite, e aí, a partir disso e desses dados, a gente vai, então, para os seres humanos, assim como outros tipos de materiais também. Então, é só para a gente poder entender que o conhecimento científico, ele não surge do nada, existe uma sequência, uma organização dele, ok?
E aí, é lógico que quando a gente fala de desenvolvimento científico e trazendo, resgatando esse conhecimento que eu acabei de passar, a gente entra na questão do desvendar. Então, a tecnologia, ela nos leva a descobrir processos que são incríveis. E aí, eu quis fazer uma brincadeira aí com vocês nessa aula. Quando a gente olha essa figura, eu sei que vocês estão olhando e falando, bom, isso é uma molécula de DNA, perfeito, isso é uma molécula. Mas olha que interessante, essa molécula de DNA, ela está dividida em 4 partes, né? Então, 4 fileiras, vamos dizer assim. Na primeira fileira, a gente pode mostrar quando o DNA foi desvendado, né? Então, vamos resgatar um pouco da história. Então, lá em 1953, a gente sabe aí que teve um grupo de pesquisadores que descobriu que esse DNA ele podia ser em dupla hélice, podia ter bases nitrogenadas, mas lá no último desenho, vocês têm uma figurinha que mostra a entrada de Rosalind Franklin nesse processo, aonde ela mostrou, ela comprovou que o DNA ele realmente tinha esse formato de dupla hélice. Na sequência abaixo, a gente começa a entrar um pouquinho sobre a questão de hereditariedade. E aí a gente vai lembrar um pouco das leis de Mendel, que eu sei que vocês já conhecem, né? Então, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, aonde através dessa junção, né, dessa mistura de ervilhas, Mendel começou a descobrir que, com a fecundação delas, poderiam originar outros tipos de ervilhas que carregavam aspectos de uma geração anterior. Então, a gente entra aí no processo do conhecimento dessa molécula de DNA. A terceira parte, um pouco mais avançada, entra no processo da própria síntese de proteína, que é o processo de transcrição e de tradução. Então, a gente começa a perceber o avanço dentro da própria genética. E aí, por último, que é muito mais atual para nós agora, é a parte da engenharia genética, onde eu já consigo desvendar, vários aspectos da genética por conta dessa tecnologia. Aí eu falo para vocês, o desenvolvimento científico não é incrível? É fabuloso. Então a gente pode olhar e falar, meu, é incrível o que a gente começou lá em 1953, um pouquinho antes, e o que a gente foi desvendando até os dias atuais. E aí a gente entra também dentro desse aspecto de conhecimento científico e desse exemplo que eu dei, os famosos biohackers, né? Para quem não sabe, eu nunca ouviu falar, esse termo, ele é muito utilizado e, na verdade, ele é um termo hoje em dia muito conhecido e tem um neurologista muito famoso chamado Martin Portner, que ele traz aí um pouquinho sobre essa questão do biohack, que nada mais é do que uma arte, né? Ela traz uma bioinformação para desenvolver o seu bem-estar e a sua produtividade. Lembrando que a ideia do biohackers é justamente ativar partes do nosso corpo, ou seja, ativar metabolismos e colocar em circulação. Então, talvez coisas que a gente não conseguia fazer, a gente consegue fazer. Bom, então agora eu queria chamar aí um vídeo que vai ser bem bacana e que ele vai estar inteiro lá no Saiba Mais, aonde esse neurologista ele vai trazer, na verdade é uma chamada para uma palestra que ele vai fazer, mas ele pontua coisas extraordinárias sobre essa questão dos biohackers. Então depois vocês deem lá uma olhadinha que vocês vão gostar bastante. Todos queremos produtividade. Tem pessoas que querem produtividade, pessoas que não querem tanto. Quero falar para as pessoas que almejam, que desejam produtividade. Empreendedores, você tem uma startup, você quer ser mais produtivo. Ou você trabalha numa grande empresa e quer colaborar mais. Produtividade não é fácil de alcançar. A gente diria, isso é uma questão de decisão. Tudo bem, é uma questão de decisão. Eu entendo bem como funciona essa área cerebral que cuida das tomadas de decisão. Tá tudo certo, mas muitas vezes ela é atrapalhada por uma série de situações. E a gente não consegue ser produtivo porque, embora a gente tenha a decisão tomada, nós procrastinamos a nossa produtividade. Mas quem é que disse que a nossa melhor produtividade, a nossa criatividade é aquela movida por pressão externa? Quem disse que essa vai ter a melhor qualidade? Provavelmente não vai ter. Eu quero desafiar você com a seguinte ideia. Quem sabe os fatores condutores à minha produtividade são internos, estão residentes dentro de nós, estão presentes na constituição química interna do organismo. Você poderá pensar e dizer, pouco provável isso porque são coisas que eu não tenho controle.
Mais ou menos, porque se você pensar numa ideia para o seu futuro na volta de uma caminhada de 40 minutos, onde você vai estar levemente motivado pela produção de endorfinas endógenas, chances são de que a sua ideação, seu pensamento vai ser mais focado, vai ser mais enriquecido. Você estará nesse momento mais produtivo em termos de ideias porque você alterou o teu estado interno. Isso é um tema muito rico e vem aí na frente uma palestra que eu vou dar sobre esse tema. Essa palestra chama-se Biohacking, como se tornar mais produtivo, como ter ideias mais inovadoras associados a um cuidado com as operações internas do organismo e do corpo. Dentro disso, a gente também tem dois grandes aspectos dentro desse tema. O primeiro deles é conhecido como implantes de chips e injeções. A ideia desses implantes e chips é justamente a realização de você colocar e encaixar alguns chips dentro do cérebro. Justamente para o quê? Para controlar, por exemplo, aparelhos eletrônicos com as próprias mãos, amplificar a audição ou coisas que jamais a gente conseguiu ver pela ciência. Se você pesquisar aí onde você está agora na sua casa, você vai poder perceber o quanto que existe de inovações nesse contexto. No nosso material também tem bastante coisa bacana e interessante sobre esse tema. Então, esse é uma das inovações que que o tema Biohacks ele acabou trazendo para nós. Um outro que a gente tem também é uma interface, que é chamada de interface cérebro e máquina. Essa interface é quando você aumenta o desempenho do ser humano. Então, imagine você, né, se nós pudéssemos nos transformar em um ciborgue de filme. Então, assim, a gente sabe que um ciborgue ele faz coisas que são extraordinárias. Então, imagina como seres humanos a gente fazendo algo desse tipo. Por isso que todos os chips que são modernos, eles são implantados no cérebro e eles acabam permitindo com que a gente consiga fazer coisas que antes eram impensáveis, né? Então, a ideia do Biohacks é a gente, em nós, mudarmos algumas coisas. É lógico que existe uma discussão intensa na área científica sobre esse tema, se isso é positivo, se não é tão positivo. Então, as conclusões elas vão sendo tiradas de acordo com o conhecimento que você vai buscando. E aí, eu não tenho como não terminar essa aula sem falar uma frase de Albert Einstein, né, o nosso querido Albert Einstein, onde ele diz que tornou-se aterradoramente claro que a nossa tecnologia, ela ultrapassou a nossa humanidade. Bom, pessoal, é isso aí. Tem bastante material para vocês lá na nossa plataforma. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.